Dando início ao culto desta noite. Um culto a Deus sempre é um culto especial. Mas hoje, não sei se vocês estão bem antenados, pelo calendário religioso é o domingo de Ramos. E eu sempre gostei de observar essas datas. E nós vamos concentrar, por assim dizer, a nossa meditação, nosso culto em torno daquele grande acontecimento registrado pelos 4 evangelistas, que marcou o que a igreja evangélica, a igreja cristã chama de o Domingo de Ramos. Vamos iniciar então o nosso culto em nome de Jesus, como sempre fazemos. Nem preciso perguntar, às vezes os pregadores costumam perguntar, quem está alegre? Mas quem é que não está alegre na casa de Deus? Amém? Então vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção e agradecendo desde já por termos certeza, plena certeza de que Ele está aqui em nosso meio. Amém. Oremos, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado sejas tu porque ainda tu estás construindo a tua igreja, e até a volta do Senhor, tu construirás a tua igreja e levantarás o teu povo. E nós te louvamos por este momento de adoração, de louvor, um momento de adoração, sim, porque tu mereces toda a verdadeira adoração, mas também momentos de louvor, de refrigério espiritual. E por isso nós pedimos já no início deste culto, retira do nosso meio qualquer impedimento, qualquer coisa que de alguma forma pudesse impedir a tua bênção e a tua operação entre nós. Trabalha no meu coração, trabalha no coração de todos nós nessa noite, e que de alguma forma pessoas possam ser impactadas por tua presença e por tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. E o povo de Deus diz, amém. Amém. E então vamos cantar. Irmão Paulinho, nós temos 2 Paulinhos. Um já nos deixou, entre aspas, porque está atendendo o trabalho em Canoas. Mas o outro Paulinho ficou. E nós vamos cantar um hino bonito que, de certa forma, sem dúvida, senta, como nós dizemos, muito bem, apropriado para esta ocasião, que é o hino de número 60 no nosso lindo inário Cantor Cristão. Vamos cantar, cante com alegria, é bom louvar o Senhor. O nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração, ao dom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, glória, glória,
as tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões. Glória, 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 Vamos repetir a última estrofe, por Não, isso favor. que eu ia dizer. O ensaio Foi bom. foi bom, meu irmão, foi bom. Mas agora o grande final vai ser lindo. Amém? Imaginem os irmãos, nós entrando nas ruas de Jerusalém. Aleluia. Logo em seguida, logo depois deste capítulo, deste momento, o Senhor Jesus Cristo estará entregando a sua vida por ti e por mim. Nós não vamos ser igual aquela multidão que aclamou, que gritou, que celebrou a entrada do Senhor e depois gritou: crucificam. Foi a mesma multidão. Nós vamos honrar, Amém. glorificar e bendizer, ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, Aleluia. a quem quebrou os vis. Você está livre, você está liberto. Amém. Nada te prende, nada te segura, porque tu és livre, tu és filho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, ó Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Com glória, coroa. Amém. Vamos também abrir o nosso cantor cristão, esse mesmo espírito alegre, no hino 375, declarando: vivo feliz, pois Sou de Jesus. sou de quem? De Jesus. Amém. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Amém. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva. Canta, canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso
vivo na luz pela bondade do meu Senhor. Por isso, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Podem assentar. A nossa cordial saudação a todos os irmãos e amigos. Possivelmente tenhamos algum ou alguns visitantes entre nós nessa noite, e nós gostaríamos de saber onde estão, quem são. Se alguém nos visita, portanto não é membro desta igreja, ou pelo menos ainda não é membro desta igreja, por gentileza, fique um minutinho em pé. Só um minutinho em pé. Temos visitantes aqui no centro, e nas duas alas também debaixo das galerias. Deus abençoe vocês, muito bem-vindos. E terminado o culto, vamos ver se nós, membros da igreja, conseguimos abraçá-los e cumprimentá-los. Não saiam correndo, mas fiquem um minutinho mais para a gente poder cumprimentá-los. É bom estar na casa do Senhor e nós nos sentimos muito felizes com a presença de vocês. Amém? Deus os abençoe ricamente. Os demais, assim creio, são da casa, e é bom que os da casa também estão aqui, porque afinal de contas fazemos parte dessa casa abençoada e bendita que é a casa de Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir neste momento um minutinho de testemunho pela irmã Vanessa. Ela pediu para dar um testemunho de agradecimentos. Eu perguntei o que é. Agradecimentos? Agradecimentos pode. Quem me conhece sabe que eu sou exigente nessa questão de testemunho, né? Todo mundo me conhece, eu não escondo isso, não é? Então, para agradecer, Vanessa, pode fazer uso da palavra. E porque em seguida eu vou convidar o irmão João Paulo para fazer a leitura do primeiro texto deste dia de Ramos. Nós temos, como eu disse, 4 textos dos evangelhos muito ricos, muito preciosos. Fala, Vanessa. Tá desligado? Eu chego aqui com o coração cheio de felicidade e alegria para agradecer a cada uma das pessoas que me entregou dinheiro e 1 quilo de alimento domingo passado. Foi uma bênção, glória a Deus, porque eu juntei uns 50 quilos de alimento dos irmãos que me deram aqui na igreja, mais os meus vizinhos que me deram no meu prédio, e juntei mais de R$200 em dinheiro. Quem não pôde me dar o quilo, me deu o dinheiro. E ontem eu levei o quilo, o que eu juntei, mais roupas. Uma irmã abençoada doou os cobertores também. E está aqui, ó, o menino que a gente entregou à família. Quem ouviu no jornal falar sobre o Cauã, esse é o menino. E foi lindo, irmãos, porque aonde essa criança mora, em São Leopoldo, é um lugar assim deprimente, e a gente pôde ajudar e louvar o nome do Senhor, porque eles disseram que conhecem Jesus. Eles são humildes, mas eles conhecem Jesus. Eles vão numa congregação ali perto, e eu disse para ele, tudo isso está acontecendo contigo, tu sabe por quê, né? Porque Jesus é teu amigo e Jesus tocou no coração dessas pessoas para te ajudar. Bem. E eu fiz essa ação lá na minha igreja, e cada irmão pôde compartilhar contigo. E eu continuo recebendo dinheiro e doações, até de comida, de alimentos, de vestimenta, cobertas, para ajudar outras famílias, porque eu achei esse é o meu chamado, Deus, para ajudar o próximo. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Amém. Palavra de Deus, leitura bíblica inspirativa. Se a gente tivesse mais tempo, e quase nunca temos tanto tempo assim, né? A gente leria, na verdade, os 4 textos dos evangelhos.
Mas como eu vou pregar sobre um dos textos essa noite, então eu pedi ao irmão João que lesse conosco o texto de Lucas. Vamos ficar em pé e com muita atenção, muito apreço. Olha, trata-se de um acontecimento singular. Depois, durante o comentário, né, durante a pregação, vocês vão poder apreciar melhor do que se trata, o que aconteceu naquele memorável dia conhecido no calendário religioso como o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Fique bem atenado, se antene bem para essa mensagem, ela é muito preciosa. Irmão João. Graça e paz, irmãos. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Lemos assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Ontem, quando o pastor Lima me deu esse texto, depois de ler e orar, principalmente os versículos 31 até o 34, falaram bastante ao meu coração. E eu vou repetir o verso 34. Eles responderam: o Senhor precisa dele. E também em Atos 13, 2, nos diz que enquanto os discípulos serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhes disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Senhor nos chamou para a salvação, aleluia, mas o Senhor tem um outro chamado para cada um de nós. O Senhor precisa de cada um de nós que está aqui. E hoje, nessa noite, através da palavra de Deus que vai ser pregada, atenta para o momento que o Espírito Santo falar no teu coração, porque o Senhor, quando fala, não deixa dúvida. Ele chama pelo nome: separai-me a Barnabé e a Saulo. Mas antes, ele disse para Ananias: Ananias, vai à rua direita e tem um homem de nome Saulo que está orando. Deus dá um endereço certinho. Aleluia. Deus não deixa dúvida no teu chamado. Deus precisa da sua igreja. Aleluia. O rei precisa dos seus súditos, dos seus exércitos, para o bom andamento do seu reino. E o nosso Rei Jesus precisa de cada um de nós. É verdade. Não importa quão humildes nós sejamos, mas mesmo assim, na nossa humildade, como um grãozinho de areia na presença dele, ele precisa de nós. Aleluia. Vamos
orar agora. Vamos interceder pela nossa nação. Nós estamos atravessando momentos que precisamos interceder pelos nossos líderes, pelos nossos governantes. Vem, Senhor. Vamos interceder por as famílias daquelas pessoas que faleceram naquela tragédia daquele avião, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Senhor. Para isso, Deus nos chamou. E Deus precisa de nós. Aleluia. A nossa oração precisa chegar diante de Deus. É verdade, Senhor. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida agora. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu precisavas daquele jumentinho para entrar em Jerusalém, para que a profecia fosse cumprida. Mas hoje, Senhor, tu precisas de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, Senhor. E agora, Senhor, ó Pai Santo, nós intercedemos pelas autoridades do nosso país. Senhor. Nós intercedemos pelo governador do nosso estado. Nós intercedemos pela presidente da nossa nação. Meu Deus, vem nós intercedemos, Senhor, pelos graça, líderes do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Oh, Deus. E, Pai, nós levamos diante de Ti, pedimos a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo, o Consolador, console a vida daquelas famílias que perderam os seus entes queridos naquela tragédia. Oh, Deus. Oh, Santo Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma semana. Queremos ser filhos agradecidos. Aleluia. Por tudo que nos concedeste. Em nome de Jesus. Senhor, pode dizer que tivemos dificuldades, mas a Tua santa mão nos ajudou, nos abençoou e nos livrou. E aqui estamos, nesse domingo de Ramos, para louvar, para bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Amém. Porque somente Tu, Senhor, és digno de toda a honra, aleluia, de toda a glória e de todo o louvor. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente, irmãos. E amém. Obrigado. Nós teremos uma semana, vamos usar essa expressão bem simples, cheia de atividades. Vamos ouvir isso através dos nossos anúncios. E em nome da liderança da igreja, o pastor Marcos está em São José do Norte, o pastor Gerson está na Zona Sul e eu estou aqui com vocês. E nós nos unimos como equipe pastoral e já temos falado isso à igreja para termos uma semana muito especial. Pode anunciar. Boa noite, irmãos, igreja abençoada de Jesus. Então nós temos uma programação bem extensa, né? E aí eu vou passar por cada dia. E aí os irmãos, alguns avisos têm até projeção. Então aqueles que eu for falando que tiver projeção, por favor, coloquem aí, tá? Amanhã não tem nada, segunda-feira, tranquilo. Terça-feira nós temos nosso culto de estudo bíblico às 19h30 e o ensaio dos corais, tá? Quarta-feira nós temos um culto, então uma situação atípica, então uma programação que já inicia a programação de Páscoa, na quarta-feira, dia 1º. Não é mentira não, é dia 1º mesmo, tá? Jeová Nissi, o grupo de teatro, que esteve aqui na nossa igreja agora, no final do ano passado, vai estar conosco, né? Eles pedem também para trazer 1 quilo de alimento àqueles que puderem trazer, tá? Jeová Nissi, quarta-feira, vamos guardando aí. Na sexta-feira, nós teremos o culto com participação das congregações, tá, irmãos? Então, as congregações da nossa igreja vão estar presentes, então esteja também, tá? Vem estar junto conosco, tem bastantes irmãos. O culto vai ser às 19h30, tanto na sexta-feira, quanto no sábado, às 19h30 também, mesmo culto com a participação das congregações. Então, toda a igreja está convidada a estar presente. Todas essas atividades como comemoração da nossa Páscoa. No domingo, nós teremos uma programação diferente, não teremos a escola bíblica dominical, teremos sim um café da manhã às 9h, tá? Depois nós teremos um momento de louvor, um momento de pequena reflexão, apresentação do teatro do Grupo Espalhadores, que vai estar conosco, também comemoração à nossa Páscoa, tá? E à noite, no domingo à noite, o culto, no nosso grande culto às 19h. E alguns outros avisos, irmãos.
Está disponível ali na livraria com o irmão Marconi um DVD com aquelas pregações dos pastores que estiveram conosco aqui, né? A missionária Nubinelma, o pastor Paulo, secretário de missões, e o pastor Júlio César da Quadrangular. Então tem um DVD, é R$15. Então quem desejar pode procurar aqui ao final do culto o irmão Marconi ali na livraria. No dia 7 de abril, na segunda-feira, então sem ser amanhã, na outra segunda-feira, o jantar de confraternização dos homens, tá? Peraí, é dia 6 então, né? É dia 6, me desculpe, é dia 6. Né, Martim? Cadê o Martim? É terça-feira? Então tá bom. Dia 7, na terça-feira, nós teremos o jantar de confraternização dos homens às 20 horas no salão social aqui da igreja. O valor R$10, tá? Valor R$10. Então, todos estão convidados a participarem aí dentro dessa programação. Também, pelo Departamento de Homens, dia 16 e 17 de maio, né? Teremos uma excursão a Santa Rosa, comemoração do centenário da igreja em Timbaúva, tá? Centenário lá. Então, aqueles que forem ficar no hotel, né, vão pagar 3 vezes de R$67, né? E esse acerto poderá ser feito com o irmão César. Quem não for ficar em hotel lá em Santa Rosa, né, 3 de R$44. E, além disso, a saída vai ser no dia 16 de maio, às 7 horas da manhã, aqui da igreja. E o retorno, às 17 de maio, um pouco depois de meia-noite. Acredito que até 1 hora da manhã já estamos todos de volta aqui a Porto Alegre. Tá bem, meus irmãos? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Fala, minha abençoada. Tá, inclusive até lembrei também de uma outra programação que eu estava esquecendo, pastor. No sábado de manhã nós vamos ter aquele jejum, né? Aliás, sexta-feira vai ter o jejum, né? Vai ser de 9 às 11. 9 às 11 o jejum, estava me esquecendo disso aí. Então quem puder estar conosco aqui na igreja, sexta-feira de 9 às 11 para o jejum. Tudo isso em comemoração à Páscoa, tá? Faz parte da programação. Amém, meus irmãos? Amém. Tá? Então, ó, convide o vizinho, convide um amigo para estar participando conosco aí dessas programações. Vai ser uma bênção. Que Deus muito abençoe. Agora eu gostaria de chamar as crianças. Cadê as crianças? Já foram? Alguma está perdida por aqui? As outras crianças. Então vem para cá. Já fugiram? Não? Já foram lá para o fundo? Não, né? Estão vendo alguns aqui, é isso? Então as crianças vão participar do culto, por favor. Vem para cá. Aproveitar esse palco, né? Um palco bonito é esse, né? Tem mais? Vem. Irmão Ed, ora aqui pelas crianças, irmão Ed. Obrigado, Senhor. Tem sido uma benção esses cultos, viu, irmãos? É só perguntar para as crianças. Já pode. Tem sido uma benção, graças a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer pela vida dessas crianças e abençoamos ela agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o seu culto seja uma bênção para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Tudo bem. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, em nome do Departamento do Ministério de Casais, para trazer para vocês o que a gente já conversou domingo, né? O curso de noivos, que é uma novidade, e que vocês estão sendo presenteados com essa bênção. Pensando em se casar? Que tal se preparar? Pode passar o próximo. Pode passar. Play. Curso para noivos, coordenado pelo Ed Frankleno e a Elisama, tá? Sob supervisão do Carlos Lima e da Avani, que irá tratar os seguintes temas. Pode passar. É incompatível o PowerPoint aqui da... Tá, assim, ó. Domingo passado eu também
Gravei um PowerPoint e não veio, mas tudo bem. Os temas serão os seguintes: integração entre os participantes será o nosso primeiro encontro. Depois iremos falar sobre o alicerce do amor, conhecendo as origens familiares, os sonhos para o futuro. Então, desde a bagagem que os noivinhos trazem dos pais, da família, tudo aquilo que a gente traz, toda aquela herança familiar que a gente tem e traz para o casamento. Então, isso tudo a gente vai ver durante o curso. Relacionamento do casal, desde o namoro até o casamento, tá? O relacionamento também com a família do noivo e da noiva. E o papel do marido e da mulher no casamento. Preparativos para a cerimônia de casamento e a lua de mel. Então, todos aqueles passos, o que fazer 1 mês antes, 2 meses, 10 meses antes, o que preparar para a lua de mel, tudo isso vão ter momentos que a gente vai aprender direitinho como fazer o passo a passo, então vai ficar bem mais simples preparar esse casamento. Vamos falar também sobre comunicação, diálogo, conflitos e perdão, coisas que acontecem naturalmente em todo casamento. Vamos falar também sobre a vida sexual do casal, planejamento familiar, então tudo que às vezes a gente tem algum tabu para falar em casa, com os pais, aqui a gente vai falar abertamente à luz da palavra de Deus. Criação de filhos também, segundo, olha só, papel do esposo e da esposa, comunicação no casamento, vida sexual do casal, preparativos para a cerimônia e lua de mel, criação de filhos, planejamento familiar, vida espiritual do casal, que isso é uma das coisas mais importantes, que é a base, o alicerce do casamento. E finanças no lar também, que é um dos pontos que podem não parecer, mas é um dos problemões que acontecem dentro do casamento se não for bem administrado. E vai ter um expert falando nesse assunto, né? Pode passar. Os palestrantes, olha só que a gente conseguiu enriquecer esse curso. Nós teremos o pastor Gerson e a Daniela, o Ed e a Elisama, Martim e a Elisa, Marcone e a Nilce vão estar falando de finanças, Paulinho e Karina, Emerson e Kelly, para quem não conhece, o Emerson é humano, e o Júnior e a Karine. Pode passar o próximo. Então, assim, é uma turma boa que está aí se dispondo, tá, para estar tratando desses assuntos abertamente com vocês. Vai estar iniciando, a abertura vai ser no dia 26/4, no finalzinho desse mês, e o curso vai acontecer no mês de maio e de junho, no horário da escola dominical, tá? Então, nós já estamos com as fichas de inscrição hoje aqui. Os noivinhos podem acenar aí com a mão, deixa eu ver quantos. Vários noivinhos, isso aí. Então, pode nos procurar no final do culto, que a gente já está com a fichinha de inscrição para vocês, tá? Nós vamos entregar o folder, já está pronto para vocês, com todas as informações, tá? E gostaríamos de fazer uma retificação ou ratificação, acho que é retificação, né? Português é difícil, mas acho que é retificação. Gostaríamos de retificar o que está aqui no boletim, a informação que é no sábado 29 de março, que foi ontem, né? Que havia iniciado as atividades do curso. Na verdade, será dia 26 de abril do mês seguinte. Então, é um domingo, começará às 9h30, aqui na igreja, no gabinete pastoral. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Muito bem, vamos louvar o Senhor mais uma vez, agora com o nosso grupo de louvor, abrindo o nosso coração, abrindo também os nossos lábios, para depois estarmos meditando com um bom tempo na bendita palavra de Deus. Mais uma vez, eu percebi que vieram várias pessoas depois do início do culto. Mais uma vez, o nosso abraço a todas, nossa saudação. Não vamos chamar aqui por nomes, mas insisto que, terminado o culto, os nossos membros da igreja aqui, por favor, procurem os nossos visitantes e não deixem de dar um aperto de mão, porque isso faz bem e recomenda também muito bem a nossa igreja. Sejam bem-vindos para esta semana de esforço concentrado. Realmente vai ser uma semana muito especial. Temos feito já um apelo a muitos irmãos, aliás, de público. E se você não tiver um compromisso assim inadiável, eu quero realmente convidá-lo, em nome da liderança da igreja, para você não sair de Porto Alegre, mas vir juntar-se a nós
e termos um final de semana muito abençoado, junto com as nossas congregações também. Podem cantar. Deus abençoe vocês. Convido a igreja a se colocar de pé. Não há Deus como o nosso Deus. Aleluia. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há salvação além de Ti, Senhor. Nós cantamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu, Jesus, Tu és o nosso Senhor. Em Ti nós encontramos o que procuramos, Pai. Tu és, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. Eu cantarei, não há sim. Jesus, não há, Jesus. Eu cantarei, não há igual, Jesus. Levante suas mãos. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. Vou correndo para Ti, correndo para Ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para Ti, correndo para Ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Cante, Tu és mais, Tu és mais do que eu possa expressar. É Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, Tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixo tudo para trás. Eu vou correndo para Ti, correndo para Ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para Ti, correndo para Ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu cantarei, não há igual, Jesus. Cante a esse Deus, Jesus. Eu cantarei, não há maior, não há igual, não há melhor que Tu, Senhor. Os meus problemas não são nada, Senhor. Eu cantarei, Tu, Senhor, é maior que tudo, Pai.
Jesus, em Ti, Senhor, em Ti nós nos firmamos, Pai. Tu és a rocha, Senhor. Cantarei, eu canto, não há igual, não há igual, não há igual. Jesus, Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há Deus como Tu, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu, Senhor, escolheu cada um que está aqui essa noite, Pai. Nós sabemos que não foi escolha humanas, Pai, mas foi Tu que trouxe cada um aqui, Senhor. A minha alma canta a Ti, Senhor. A minha alma canta a Ti, Deus. Aleluias. Amém. quando enfim, Jesus vier em glória, e alma celeste então me transportar. Eu adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, tem de cantar.
Aleluias, aleluias, aleluias. Eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os grandes feitos do Senhor. Aleluias, Pai. Aleluia, Deus. Estás vivo aqui, Senhor. Nós estamos, Senhor, sentindo Tua presença aqui, Deus. Oh, Maranata, a hora vem. Nós estamos Te esperando, Senhor. Nós estamos Te esperando, Deus. O nosso coração está aberto para Ti, Senhor. Os nossos ouvidos estão abertos, Pai. Oh, Jesus. Tu és a nossa luz, Pai. Tu és, Senhor. Não há outro como Tu, Jesus. Não há outro nos céus ou na terra ou debaixo da terra como Tu, Senhor. Não há Deus como o nosso Deus.
Não há Deus como nosso Deus. Tu és, Pai, Tu és Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Levante suas mãos e cante. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
Vem, Senhor. Tu és tudo para nós, Senhor. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, Deus. Nós queremos, Pai, viver o teu reino aqui neste lugar, Deus. Mais o teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, nós queremos mais, Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós seguimos para o alvo, nós seguimos para o norte. Tu és o nosso alvo, Jesus. Oh, Maranata, logo vem. Nós estamos aqui por Ti, para Ti. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre essa igreja, Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia, Deus. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Amém. Podem sentar-se. Louvores ao Senhor da Glória. Louvores no domingo de Ramos, de uma maneira até muito diferente do que até então tinha acontecido. Eu agora vou convidar a irmã Thelma, nossa seminarista, para ler conosco o outro texto dos Evangelhos. Como eu disse já no início, são 4 textos na Bíblia que nos falam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora nós vamos ler no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 12 a 19. Vamos comodamente, assentados, ouvir a palavra de Deus, a leitura, para depois meditarmos nesse texto tão rico e tão precioso. João 12, do 12 ao 19. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como estava escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Natália. Jerusalém, a capital, especialmente capital religiosa dos judeus na época, estava alvoroçada. Anotem bem essa palavra. Jerusalém estava em chamas, por assim dizer. Nunca havia acontecido algo semelhante até aquele momento. Aquilo que durante o ministério de Jesus ele tinha evitado e de todas as formas até tinha, por assim dizer, fugido de um momento como esse, agora estava acontecendo. Aliás, deve ser dito logo de início: tudo tem a sua hora, amém?
e também, especialmente na vida de Jesus, no mistério de Jesus, uma das coisas que nos chama a atenção de todo leitor da Bíblia, é que de fato as coisas foram acontecendo como estavam previstas e tudo na hora certa e no tempo certo. Agora estava acontecendo o que inclusive já estava profetizado no Antigo Testamento. Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, coisa que não tinha feito até agora, aceita a ovação, aceita os louvores, aceita as palmas, aceita o júbilo e aceita, portanto, uma homenagem muito especial. Homenagem devida, homenagem muito própria, homenagem como só ele, de fato, poderia receber e recebeu. É o domingo que no calendário religioso se chama Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos. E naquela ocasião, e eu estava meditando de novo sobre esse texto, na verdade já preguei algumas vezes sobre esse texto, em algum destes textos dos Evangelhos, mas desta vez eu não fui olhar, aliás, não é meu costume fazer isso, eu não fui olhar as anotações que eu tenho, como vocês sabem, não é segredo. Eu até muitas vezes digo, já preguei aqui nessa igreja há 20 anos atrás sobre esse texto. Eu não fui olhar as minhas anotações. Por quê? Porque eu queria de novo ser impactado por essa palavra. Eu queria que de uma forma nova, renovada, essa palavra falasse comigo. E falou. E permita a Deus que fale contigo também. Aliás, característica muito especial da palavra de Deus, ela é sempre nova. Ela sempre se renova. Ninguém precisa ficar enjoado, enfatuado, enjoado por causa da palavra de Deus. Quem diz que a palavra de Deus enjoa é porque ainda não sentiu de fato o verdadeiro gosto dela. A palavra de Deus não enjoa a ninguém. A palavra de Deus é sempre nova, mas é claro, sem dúvida, de quando em quando, como se diz em linguagem comum, ela fala muito especialmente conosco. Queira Deus que ela fale conosco nessa noite, muito especialmente. E uma pergunta que surge de início, assim de cara, como se diz, ao lermos uma destas narrativas sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma das perguntas que em seguida sobe ao nosso coração e à nossa mente é esta: a que grupo pertenço eu? Porque na verdade o texto nos fala pelo menos de 3 grupos diferentes, deixando nesse primeiro momento Jesus de lado. 3 grupos diferentes se encontraram naquele memorável dia, domingo de Ramos, lá em Jerusalém. E a que grupo pertenço eu? Onde tu te encaixas? Qual é o teu grupo? Que possamos responder bem essa pergunta nesta noite. E eu vou começar por aquele grupo que não é o mais inspirativo. Eu vou começar pelo grupo que não era o mais agradável. E que grupo é esse? O grupo dos fariseus. Eles estavam lá. Aliás, os fariseus estavam sempre por perto quando Jesus ia pregar, ensinar, enfim. Eles estavam lá para ouvir as palavras do mestre. Eles estavam lá muitas vezes para criticar. Eles estavam lá com incredulidade, mas estavam lá. Eu diria assim nesse primeiro momento, ainda bem que estavam lá, seja como for. Porque se estamos onde a palavra de Deus é pregada, de repente, meus amigos, ela pode nos pegar de novo. Amém? Pior é quando a gente não está. Quando a gente não está onde é anunciada a palavra de Deus, quando a gente está totalmente ausente, então ela não nos pega. De qualquer forma, mesmo com críticas, mesmo com uma posição bastante desagradável em relação a Jesus e o que estava acontecendo, eles estavam lá. E eu quero lhe dizer, e a mim também, que bom que nós estamos aqui. Quando estamos onde a palavra de Deus é anunciada, quando estamos onde Jesus está de alguma forma presente e falando e ensinando, sempre temos coisas boas para aprender. Os fariseus e líderes do povo estavam lá, mas eles estavam, como dizem os outros textos, o contexto, eles estavam lá, mas estavam cheios de inveja.
É o que nos diz o contexto. Eles estavam lá, mas na verdade o pensamento deles, o coração deles estava muito longe de qualquer tipo de reconhecimento a Jesus, de adoração e tudo aquilo que faz parte de uma vida devota ao Senhor. O próprio texto diz isso, porque eles tinham inveja de Jesus. E eu tenho me perguntado já muitas vezes ao longo do meu ministério, por que os fariseus tinham inveja de Jesus? O que aconteceu com eles? Como é possível ter inveja de Jesus? Não é só de Jesus. Na verdade, a inveja é um tremendo pecado. Ela acompanha desde os primeiros tempos no jardim, ela acompanha a humanidade. E nós ouvimos hoje a explicação sobre a questão da violência à mulher, e tem conexão com isso também. A inveja é um ciúme, é uma reação negativa e que nunca traz coisa boa. Ninguém devia ter inveja de ninguém, mas a verdade é que as pessoas têm inveja umas das outras. E se nós pudermos nesta noite dizer, assim com toda a sinceridade, inclusive reconhecendo a nossa falta, se nós pudéssemos dizer nesta noite, Senhor, livra-me de toda espécie de inveja. Tira do meu coração, tira da minha alma, tira do meu ser qualquer espécie de inveja, já saímos daqui bem melhores do que entramos. Porque a inveja não faz bem para ninguém, e na verdade ela é pecado. Mas eles estavam lá, cheios de inveja. Nós também sabemos por quê, entre outras coisas, de algumas razões, por que eles estavam com inveja de Jesus. É que de fato, Jesus era, notem bem, melhor e maior do que eles. Amém? Eles tinham inveja de Jesus porque Jesus era maior e melhor do que eles. Mas estavam lá, se perguntando, fazendo a si próprios várias perguntas. E inclusive o contexto diz, planejando coisas maldosas. Na verdade, eles estavam mesmo, planejando e intentando matar Jesus. Porque a inveja pode chegar a isso. Por que será que as pessoas têm inveja? Por que será que as pessoas têm inveja até de Jesus? Porque seus corações e suas mentes estavam fechadas para deixarem de perceber a verdadeira mensagem de Jesus. E quando mente e coração se fecham, quando estamos com mente e coração fechados, então a gente não pode receber a verdadeira revelação de Deus. E isso de fato atrapalha a nossa fé. Mas lá estavam eles. Esse é o primeiro grupo. E não me demoro muito sobre eles. E um segundo grupo, a multidão. Qual foi a reação da multidão? Como é que a multidão se comporta naquele domingo de Ramos? O texto deixa isso bem claro. Num primeiro momento, uma reação muito linda. A reação do povo é até fantástica. A multidão está fascinada. Vocês me ouviram bem? A multidão está fascinada porque estão acontecendo coisas e eles estão vendo coisas nunca vistas até então. E o texto é muito rico em detalhes. Ramos verdes, por isso até se chama o Domingo de Ramos, ramos verdes são espalhados pelo caminho, vestes, na linguagem daquela época, mantos, são colocados no caminho, ou pelo menos para Jesus montar no jumentinho, são jogados ao chão, tipo assim, tapete para que passe com muita glória e com muito amor e com muito interesse o ilustre visitante. E ele merecia isso e muito mais do que isso. Vocês não concordam comigo? Jesus merecia e merece muito mais do que isso. Todo o apreço, todo o ato de devoção, todo o ato de carinho e tudo mais nessa direção, que possamos fazer o nosso mestre, ainda é pouco demais. Ele merece isso e muito, muito mais. Amém? Mas que bom que naquele momento a multidão, pelo menos aquele momento e naquela hora, estavam fazendo isso.
Pena, e lamentamos muito isso, pena que era apenas por alguns momentos. Durou pouco a festa, meus amigos. Durou pouco o júbilo. Durou pouco aquele entusiasmo, porque poucos dias depois, na sexta-feira, que nós chamamos Sexta-feira Santa, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica este homem, nós não queremos que ele domine sobre nós. E quando, inclusive, Pilatos apertou com eles, e foi, inclusive, mais contundente e mais incisivo, eles até chegaram a responder: que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. E caiu mesmo. E caiu de uma maneira tremenda. Neste momento, estavam muito eufóricos. E aí nós aprendemos uma lição muito interessante. Não podemos deixar desapercebida essa lição. É que o nosso entusiasmo para Jesus, o nosso amor, a nossa devoção para o Senhor, não deveria ser assim passageira. É uma lástima, meus amigos, é uma lástima muito grande que às vezes, muitas vezes, o nosso entusiasmo para o Senhor é muito efêmero, é muito passageiro, dura poucas horas. Se o nosso amor para Jesus, se a nossa devoção para o Senhor fosse sempre constante e até diríamos crescente. Mas muitas vezes é assim, e acontece também conosco o que aconteceu com aquela multidão. Eles reconhecem a grandeza de Jesus, eles estão quase, como se pode dizer em linguagem comum hoje, estão quase fora da casinha, eles fazem algo que não tinham feito até este momento, mas durou pouco. E aí eu sou, não obrigado, mas sou estimulado a perguntar a mim mesmo, primeiro para mim mesmo, mas também perguntar a você e a todos nós: quanto tempo dura o nosso entusiasmo para o Senhor? Cada um responda para si. Quanto tempo dura o nosso amor para com Jesus? Quanto tempo dura a minha consagração a Ele? O fato é que ao longo da vida cristã, muitas pessoas começaram bem, e jubilaram, e cantaram, e realmente cantaram bem e muito. Mas depois o ânimo se arrefeceu. Perderam a fé? Eu nem diria tanto, em alguns casos até sim. Mas pelo menos em muitos casos, a fé perdeu aquele ardor, perdeu aquela consagração, perdeu aquela dedicação. Neste momento, portanto, é tremendamente importante que eu possa refletir para mim mesmo e todos nós, cada um para si, e perguntar: quanto tempo dura a minha consagração ao Senhor? Eu tenho dito ao longo da minha vida de pregador e andando por este Brasil lá fora, eu digo Brasil lá dentro, que sempre me entusiasmou, e ainda hoje é assim, e sempre me inspira muito, chegar em algumas igrejas que eu conheço há muitos anos, e ver pessoas que conheço há muitos anos, e algumas delas já em idade avançada. E meus amigos, meus irmãos, não vou citar nomes, nem a igreja especificamente, mas sempre me falou muito de perto isso. Igrejas, pessoas, homens e mulheres, que continuam fiéis e muito fiéis, apesar de todos os vendavais da vida, apesar de todos os ventos que sopraram sobre aquela igreja e sobre a vida deste e daquele, apesar de algumas pessoas terem se escandalizado por coisas que aconteceram que não deviam acontecer, mas tem gente que ficou firme, glória a Deus. Não houve escândalo que tirasse essa pessoa da igreja, não houve tribulação, não houve dificuldade, por maior que fosse, que tirasse esse membro da igreja. Suportaram e suportam porque amam a Jesus. Eu creio que essa mensagem do Domingo de Ramos, ela fala muito de perto conosco, porque nos mostra exatamente essa fragilidade da nossa fé e do nosso entusiasmo. No Domingo de Ramos, a vibração era tremenda, o louvor era fabuloso, mas Sexta-feira Santa as coisas tinham mudado.
E eu me pergunto e você vai me responder: o que mudou? Quem mudou? Mudou Jesus? Ou mudaram as pessoas? A resposta é só uma: Jesus não mudou, mudaram as pessoas. Mas por que mudaram? Podíamos aprofundar um minutinho mais essa questão? Por que mudaram? Por que mudaram tão rápido? Afinal de contas, 5, 6 dias é um período muito rápido. Por que mudaram, Marconi? Por que mudaram tão rápido? Se estavam tão entusiasmados, tão felizes, tão ardorosos, de fato era um fogaréu, não é? De entusiasmo. Por que mudaram? Vejam bem, deixaram-se ludibriar, para não dizer outra palavra, deixaram-se enganar, deixaram-se levar pelos outros e foram literalmente seduzidos para o mal. Não ficaram firmes. E na hora, e no dia, e no momento em que Pilatos perguntou, e eu já citei isso, eles responderam: crucifico, crucifico. Não queremos que eles governem sobre nós, nem sobre os nossos filhos. Durou pouco. A nossa fé é um verdadeiro desafio, né? E Deus quer que a nossa fé não diminua, mas cresça. Mas aí nós sentimos, inclusive, a necessidade de falar e dizer, como os discípulos também falaram uma outra vez. Eles falaram uma vez assim para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Amém? Talvez, e certamente, todos nós precisamos, diante desses fatos, pedir de novo, falar de novo com o Senhor. E falar e pedir como os apóstolos pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. A nossa fé, às vezes, parece tão forte, tão robusta, mas ela muitas vezes tão fraquinha. E, portanto, há uma necessidade muito grande de sermos fortalecidos na fé. E isso também o Senhor quer fazer conosco. Quem mudou? Eu pergunto de novo. Jesus? Não. Mudou o povo. Mudaram as pessoas. Ele, Jesus, não muda. Amém? Peçamos ao Senhor Jesus que tenha misericórdia de nós. Peçamos ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Que o nosso entusiasmo não dure apenas um momento. Que o nosso amor para Jesus não dure apenas um dia, ou uma semana, ou mesmo um mês. Que não dure apenas alguns anos, mas que dure todo o tempo até a nossa chamada e a volta do Senhor. Provavelmente, certamente, uma das orações que nós devemos fazer todos os dias é esta, meus queridos: Senhor, firma-nos na fé, segura-nos em Ti, Senhor. Não nos deixes vacilar, não nos deixes ser como estes que, ao mesmo tempo em que jubilam com tanta força e com tanto vigor, amanhã, quem sabe, já não tem mais nada disso. Sim, a igreja do Senhor Jesus não deve ser uma igreja que vai diminuindo de fervor. Muito ao contrário, a igreja verdadeira deve ser uma igreja que cresce em fervor para com o Senhor. A igreja verdadeira não deve diminuir o seu fervor para Deus. Muito ao contrário, ela deve crescer, e deve crescer sempre, e todos os dias cada vez mais. Um terceiro grupo estava lá. E os discípulos? O que é que nós aprendemos com os discípulos naquele dia, no domingo de Ramos? A princípio, o texto diz isso. A princípio, o texto diz que eles não estavam conseguindo entender. E o texto, inclusive, acresce essa informação, que só depois, quando o Senhor foi glorificado, portanto, mais tarde, após a ressurreição, só depois eles entenderam e, de certo modo, tiveram uma completa ou maior revelação do Senhor. No momento, estavam meneando a cabeça e se perguntando: o que está acontecendo? Porque não entendiam nada, pelo menos entendiam muito pouco. Meus amigos, meus irmãos, eu aprendo aqui uma grande lição. Muitas vezes, a palavra de Deus, apesar de nos falar sempre de novo, e prestemos bem atenção nisso, a palavra de Deus, apesar de sempre falar conosco, muitas vezes ela não recebe guarida no nosso coração. Ela não consegue realmente penetrar em nós.
Quando eu era menino, já ouvia as pessoas mais velhas, minha mãe mesmo dizer: entra por um ouvido, pode dizer mais alto que eu não ouvi, entra por um ouvido e sai pelo outro. E quando é que as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro, meu amigo Emílio? Vocês têm coragem de me responder publicamente? Quando é que as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro? Muito bem respondido. Também, com todos esses anos de vida, né? Muito bem respondido. Quando não nos interessam, as coisas entram por um ouvido e saem pelo outro. Porque quando as coisas nos interessam, seja o que for, nós aguçamos o ouvido. Nós paramos para ouvir melhor, não é verdade? Nós prestamos atenção, nós nos viramos para ouvir melhor. E não fazemos como o nosso Duque, nosso cão, que já morreu há muito tempo, desapareceu, que quando ele não queria ouvir, ele virava a cara. Pelo menos é o que a minha esposa dizia. Mas era literalmente isso. A gente falava com ele e ele não queria ouvir, ele virava a cara. Meus amigos, meus irmãos, é possível a gente ouvir e não ouvir. Isso é um segredo. A gente pode desligar o ouvido. A gente está ouvindo sons, está ouvindo as pessoas conversarem, e não é nada de surdez, isso é outro assunto. Não é nada de surdez. Mesmo bom de ouvido, mesmo estando com o tímpano em ordem e tudo mais, quando a gente quer desligar, a gente tem essa possibilidade. É uma capacidade que o ser humano tem. Eu desligo, estou ouvindo e não ouço nada, porque não me interessa. Muitas vezes a gente ouve e não ouve. Mesmo assim, meus amigos, mesmo assim, nós precisamos ouvir. Amém? Que bom que você veio hoje aqui ouvir a palavra de Deus. Você não veio ouvir o pastor Lima. Você não veio ouvir um pregador. Você veio ouvir a palavra de Deus. E que bom quando a gente vem ouvir a palavra de Deus. Nós devíamos ter, inclusive, todos a mesma posição, o mesmo posicionamento como o pequeno Samuel. Depois de ser instruído, mais uma vez, instruído pelo sacerdote Eli, então Samuel respondeu: fala, Senhor, porque teu servo ouve. E nós precisamos ouvir. Aliás, tem que ser dito aqui, alto e bom som, meus amigos, meus irmãos. Num mundo onde se ouve tantas vozes, num mundo onde de fato as vozes se confundem, e nós passamos o dia inteiro, não é só amanhã não, nós passamos o dia inteiro ouvindo 1000 vozes de todos os tipos, de todos os lados. Nós passamos a semana inteira ouvindo 1000 vozes de todos os tipos, de todos os lados. Nós passamos o ano inteiro ouvindo essas vozes. Mais do que nunca, o crente precisa aguçar o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus. Isso não é muito fácil. Estamos tão assodados com tantas vozes, as vozes são tantas e tão diversificadas que ficamos sonsos, sabe? Porque de repente nem mesmo conseguimos distinguir os sons, distinguir a mensagem. E aí, de fato, vale uma consagração toda especial. Aliás, eu chamo a nossa atenção nessa semana, porque sempre é um motivo especial. Nessa semana chamada Semana Santa, meus amigos, meus irmãos, vamos tirar um pouquinho mais de tempo para ouvir a voz do Senhor? Vamos tirar um pouquinho mais de tempo, vamos sacrificar alguma coisa para estar juntos e ouvir um pouco mais a voz do Senhor? Porque 1000 vozes lá fora estão nos pressionando. E se a gente não se cuidar mesmo como cristão, e exatamente como cristão, vamos ser assodados por tantas vozes. Depois não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Mas devemos ouvir para, ouvindo, obedecer. Porque essa é uma questão crucial aqui. Neste momento, acontece algo muito especial e é um detalhe muito importante. Vejam bem, os 3 evangelistas
Eles dizem, ao relatarem sobre o episódio do jumentinho, que devia ser levado para Jesus montar, eles contam que quando perguntassem para eles, quem mandou vocês soltar o jumentinho? Qual seria a resposta? Quem é que mandou soltar o jumentinho? Porque havia um jumentinho esperando, sim, não era nada por acaso. Havia um jumentinho esperando para ser solto e ser levado pelos discípulos para Jesus montar nele. Quando perguntassem para os discípulos que foram lá soltar o jumentinho, por que vocês querem soltar e vão soltar o jumentinho? Jesus simplesmente disse, sem muito maior comentário. Como é que Jesus disse? O Senhor precisa dele. Só isso. Causa-nos estranheza, digamos assim, a maneira curta de Jesus dizer as coisas. Causa espécie a maneira assim tão direta e curta de Jesus dizer. Muitas vezes nós gostaríamos de receber 1000 explicações, mas quem já leu a Bíblia sabe que várias vezes, muitas vezes, o Senhor Deus deu muito pouca explicação para quem perguntou. Também foi assim com Abraão. Quando Abraão deveria deixar a sua terra natal e ir para uma outra terra, a terra onde Deus ia usá-lo e fazer dele lá uma grande nação, quando Abraão recebeu essa ordem, lendo o texto nós compreendemos muito bem isso, que a palavra de Deus foi clara, mas foi curta. Eu não vou dizer como os alemães dizem, até é proverbial, curto e grosso, não. Eu vou dizer simplesmente clara e curta. Muitas vezes Deus fala assim conosco, amém? E nós temos problemas com isso. Muitas vezes, eu repito, não é curto e grosso. Muitas vezes Deus é curto, mas claro. Porque não tem nenhum interesse em deixar ninguém em confusão. As instruções de Deus para Abraão foram claras e curtas. Também Abraão não ficou especulando e se perguntando, e mais isso, e mais aquilo, e como é que vai ser depois? Quais são as próximas etapas que qualquer pessoa, inclusive bem intencionada, e qualquer pessoa assim que está acostumada a lidar com etapas da vida, o contador faria isso, o engenheiro faria isso, o médico faria isso, o advogado faria isso. Porque todos nós gostamos de saber um pouquinho mais, não é verdade? Falem comigo. Todos nós gostamos de saber um pouquinho mais. E depois? E a próxima etapa? E Deus não se dá o luxo de explicar etapas da vida, porque Ele quer, sabe o quê? Ele quer só uma coisa: obediência. Amém? A grande questão aqui é obediência. Muitas vezes Deus não nos explica mais coisas e não nos dá detalhes, porque Deus quer simplesmente saber da nossa disposição de obediência. Aí funciona o regime militar, por assim dizer. O comandante não tem que dar explicações para o seu subalterno. Vocês já viram um comandante dar explicações para o seu subalterno? É ordem, e ordem deve ser cumpridas. E nós temos problemas nessa área. Nós queremos que Deus nos explique tudo. Nós ficamos chateados com Deus. Nós ficamos irritados com Deus. Nós ficamos bravos com Deus, porque Ele não nos conta tudo. Mas sabe por que não conta tudo? Porque conta mesmo a fé obediente. Posso ouvir um amém? A obediência de fé. Mas também a gente lendo a Bíblia descobre, e depois temos muitas experiências pessoais, falando com outros irmãos aqui e ali, que isso vai se confirmando dia a dia, ao longo de anos e milênios até, que a fé e a obediência são abençoadas por Deus. E Deus se agrada disso. Que esse domingo de Ramos, por assim dizer, sirva-nos para isso, irmãos. Para nós afiarmos mais a nossa obediência e a nossa fé, porque isso interessa muito a Deus. Os discípulos não entendem muita coisa. Ainda estão um tanto perplexos
Eu repito, como disse no início, porque as coisas não estavam bem assim, numa direção como eles estavam esperando. Mas uma coisa é certa, eles estão prontos a obedecer. E quem obedece, e obedece com fé e com dedicação, não vai ser decepcionado pelo Senhor. Amém? E agora preciso encerrar lembrando um outro personagem, é o maior de todos. E a pessoa de Jesus. O que você diria sobre a pessoa de Jesus aqui nesse evento e nesse grande e lindo episódio? Ah, meus amigos, ele foi o protagonista principal naquele memorável dia. E entre tantas coisas excelentes que a gente poderia dizer e deveria dizer aqui antes de encerrar, eu quero somente citar uma. Só uma coisa excelente que eu descubro aqui na pessoa de Jesus. A gloriosa humildade de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vejam bem que eu juntei duas palavras até um tanto quanto antagônicas. Eu juntei duas palavras um tanto quanto paradoxais, né? A gloriosa humildade de Jesus. Porque em geral, de um modo geral, quem tem glória não é humilde. E quem é humilde não tem glória. Estas duas características raramente andam juntas. Na verdade, elas só andam juntas na pessoa de Jesus ou num verdadeiro seguidor dele. Amém? Glória e humildade não combinam muito bem aqui nessa terra. Quem é glorioso, quem tem glórias não é humilde. E quem tem humildade e humilde não tem glórias. Mas essa é a característica de Jesus. Como é possível harmonizar gloriosa humildade? Ah, meus amigos, só tem uma resposta. Nos comportamentos humanos, não. Que o homem não se comporta assim. Vocês me ouviram bem? Nos comportamentos humanos, humildade e glória não andam juntas. Mas no comportamento divino, sim, glórias a Ele. E é aí que nós temos que aprender. Sim, meus amigos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entrando em Jerusalém, não num cavalo branco, como era costume dos comandantes, principalmente romanos e outros, mas especialmente os romanos, não num cavalo fogoso, branco, para mostrar a sua autoridade, para mostrar a sua imponência, mas ele entra montado num jumentinho. Para a decepção de muita gente, e quem sabe até depois a própria multidão raciocinou e pensou, mas que rei é esse, né? No momento, né, cheios de entusiasmo, no momento muito fogoso, muito especial. Cuidado, gente, que a nossa fé não seja só de um momento. Cuidado que a nossa vibração não seja apenas de um momento muito especial, e é bom ter um momento especial, mas que ela dure mais. Posso ouvir mais um amém para isso? Que ela dure mais. Quem sabe, poucos dias depois, no outro dia, segunda-feira, já estava raciocinando e pensando assim, que rei é esse? Também não veio num cavalo branco, né? Não veio montado como um verdadeiro comandante, como nós estamos acostumados a ver aqui no Império Romano. Veio montado no jumentinho. Rei montado no jumentinho não é rei. E se decepcionaram. E perderam todo o entusiasmo. E foi tudo água abaixo. Não, tudo não. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Os crentes sempre são crentes. Meus amigos, muita pompa, cavalo fogoso, acompanhamento militar de honra e tudo mais. Isso Jesus, o nosso mestre, dispensou. Amém? Guarde bem essa última verdade. Isso o nosso querido mestre dispensou porque ele não precisa disso. Os homens é que gostam disso. Deixe-me dizer aqui, antes de encerrar com toda a liberdade, até a igreja às vezes se deixa seduzir por isso. Ao longo de séculos, e quem não conhece a história da igreja sabe, ao longo de séculos, até a igreja se deixou seduzir.
e se encheu de pompas e de paramentos, como se isso fosse a verdadeira religiosidade. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não veio com pompa. Mas sabe um porquê? Especialmente porquê? Porque não vindo ele com pompa, agora eu, pobre pecador, posso ser salvo, ajudado e abençoado. Um dia ele virá com pompa, como nunca antes. Um dia ele virá com muita pompa, a pompa que só a ele compete, porque o resto tudo é vaidade das vaidades. Um dia ele virá com glória e poder. Um dia, com a espada da sua boca, ele vai derrubar o anticristo e seus inimigos. Vai deixar todo mundo contra ele, que foi contra ele, envergonhado. Um dia todo joelho, diz a Bíblia, vai ter que se dobrar, queira ou não crer, e vão reconhecer. Não digo que vão crer, mas vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Até lá, ainda ele vem muito humilde, muito pobrezinho, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, porque isso não entrava na cabeça nem no coração deles. Mas graças a Deus, este é o Rei triunfal e triunfante. Este é o Rei que veio para nos salvar, para nos redimir e para, desta maneira, também nos fazer reis e sacerdotes para toda a eternidade, pressupor-se que nós cremos nele e que nós o servimos e o amamos. Fica agora a pergunta no ar: qual é o meu comportamento? Fica agora essa grande pergunta, esse grande questionamento por cima da minha cabeça, mas mais do que isso, na frente do meu coração. Como é que eu me comporto? Será que eu posso dizer: Jesus, me ajuda a ser humilde como tu és, meu Deus. Tira de mim, Senhor, toda vaidade, toda vanglória. Tira de mim, Senhor, todas essas pretensões humanas que vão ficar amarradas a este mundo. Mas põe em mim, Senhor, a tua humildade e ao mesmo tempo, por mais contrastante que possa ser, ao mesmo tempo, põe a tua glória em mim. Não é por menos que Pedro e João declaram assim: e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Preciso encerrar, mas com o meu coração cheio de coisas boas, como eu sempre digo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar um minutinho em pé. E eu quero estimulá-los, eu quero animá-los e a mim mesmo, para nós dizermos nessa noite com toda a sinceridade: Senhor, faze-me mais humilde, para que eu possa também desfrutar um dia da tua glória. Faz-me mais humilde, Senhor. Tira de mim toda a vaidade pessoal. Pode usar gravata, não tem problema, não é nada disso. Não é nada disso. Pode andar bem vestidinho, se você tem condições para fazê-lo. Não é nada disso. Tire toda a vaidade do seu coração. Tire tudo aquilo que não concorda com essa humildade do nosso Senhor Jesus. E então, nós experimentaremos que Ele é o nosso Rei. Verdadeiramente Rei e Senhor da nossa vida. Eu me animo neste momento, praticamente final do culto, a perguntar a você e a mim mesmo: você gostaria de dizer a Jesus nessa noite: Senhor, faz-me mais humilde e entra na minha vida, entra no meu coração, retira de mim essas vaidades, esses orgulhos, essas coisas que não prestam, que atrapalham a minha vida e até a vida dos outros. Ele é o Rei da Glória, mas Ele veio com humildade até nós, para nos fazer realmente felizes e mais do que felizes. Se você percebe que essa mensagem tem alguma coisa a dizer para o seu coração,
eu, sem nenhum acanhamento, mas realmente sem nenhum acanhamento, eu pergunto e peço e digo: pode vir aqui à frente e vamos orar um minutinho juntos e pedir ao Senhor que mexa no nosso coração, que nos ajude, que fale conosco, que nos ajude a entendermos que isso é muito precioso e muito especial. Domingo de Ramos, de festa, mas também de reflexão, para Deus falar conosco mais profundamente e mexer na nossa vida. Olha, tem pessoas chegando aqui, eu quero te dar essa oportunidade, quero que você tenha essa oportunidade mesmo. Pode vir, tudo logo está encerrando. Se você percebe que isso é para você, pode vir em nome de Jesus. E se alguém nessa noite, até este momento, ainda não tinha aceitado Jesus como seu Salvador, venha, meu amigo, e aceite Jesus. E comece uma nova vida, uma nova canção, uma nova fase de vida aqui, para depois sermos recebidos pelo Senhor. Pode chegar mais perto de mim. Pode chegar. Agora eu vou apertar um pouquinho mais essa questão. Eu vou trazer isso um pouquinho mais para perto. Deus abençoe vocês. Eu quero dizer para você, você tem alguém na sua família, na sua parentela ou na sua amizade que está sendo difícil tratar com essa pessoa por causa do seu orgulho, do orgulho dela, por causa dessa dificuldade de tratar com essa pessoa, porque tem sido difícil tratar isso, tem sido difícil dobrar isso. Eu queria te dizer, venha com toda humildade pedir ajuda do Senhor, para quem sabe você vencer isso. Eu tenho absoluta certeza que isso não é fantasia, que isso é verdade. Você tem tido alguma dificuldade nessa área? Dificuldade de lidar com algumas pessoas e não está fácil. Graças a Deus, Domingo de Ramos, que nos mostra, que nos revela a humildade de Jesus, né? Para a gente poder aprender com Ele, né? Aprender com Ele, meus amigos. Ele nos ensina, Ele nos ajuda e nos fortalece. Quero que você chegue um pouquinho mais perto de mim aqui, porque nós vamos orar juntos, momento todo especial, porque logo estamos encerrando o culto com um cântico de um hino. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Eu não sei tratar de todos os assuntos, nem preciso. Não, deixa Deus tratar isso. Deixa Deus tratar isso na sua vida. Deus sabe fazer isso muito bem. O mestre dos mestres sabe tratar isso. Então vamos levantar nossa mão para os céus agora, em nome de Jesus, e com muita sinceridade dizer: Senhor, trabalhe em nós, e trabalhe nas nossas famílias, trabalha no nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra nessa noite, por Teu exemplo. Nós te agradecemos por aquele abençoado Domingo de Ramos, 2000 anos atrás, que ainda hoje tem mensagens para nós. Nós te agradecemos porque Tu vieste humilde e aos olhos humanos fraco, mas forte, porque Tu és o fortíssimo desde a eternidade, para nos ajudar e nos abençoar. Obrigado porque Tu vieste a nós deste jeito, para que nós pudéssemos ser ajudados. Agora Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, as dificuldades em cada coração,
Tu conheces a situação de cada um, Senhor. Tu sabes, inclusive, dessas situações onde a gente tem dificuldade de trabalhar com as outras pessoas. Tu sabes como às vezes é difícil, Senhor. Mas nós te louvamos, porque contigo aprendemos a humildade, e contigo aprendemos o caminho bom, e contigo aprendemos a lidar, inclusive, com as pessoas. Louvado seja o teu nome. Sobretudo, e agora encerrando essa oração, pedimos, Senhor, que a nossa fé não dure apenas um domingo, que ela não dure apenas uma semana, Senhor. Que a nossa fé não seja um entusiasmo passageiro, que a nossa fé, que a minha fé, que a nossa fé seja uma fé duradoura e seja forte até a volta do Senhor, e ninguém nos tire dessa fé, e ninguém nos tire dos teus caminhos. Não entendemos tudo, mas tu és forte para nos ajudar e nos fortalecer, no nome sagrado e poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Ok. Vocês sentaram muito rápidos. Não tem importância. Fiquem só mais um minutinho em pé, porque nós vamos encerrar cantando mais um lindo hino, levantando a nossa cooperação financeira para a causa de Deus, não é? Tem um videozinho de agradecimento aí, enquanto a gente vai cantando, pode colocar, e nós vamos cantar 2 estrofes de um dos mais lindos hinos entre tantos que nós temos no cantor, Adivinhar é Pecado. Qual é o hino que eu quero sugerir? Vamos ver. Quem me conhece, né? Um dos mais hinos e conhecidos hinos do cantor cristão, que eu costumo cantar e gosto de cantar no encerramento de cultos. Eu 62, então vamos cantar. Vamos cantar. Pode tocar. Pode tocar. O que é que diz o hino 62? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome, o que acontece com este nome? Seja no lugar que for. Nome santo e venerável. Que mais? É Jesus conhecido. Então essas 2 estrofes nós vamos cantar. Vamos lá, cante comigo. Cante com muita alegria, em homenagem a Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, nome bom, doce a fé. Cante. Doce a fé, a esperança. Este nome leva sempre para bem te defender. Nome bom, doce a fé. Aleluia. E eu gostaria muito de pedir que ninguém saísse do seu lugar até eu chegar à porta. Por quê e para quê? Para que eu possa comentar a todos e também fica mais ordeiro e mais bonito, né? Não é verdade? Então, enquanto inclusive se passa o agradecimento aí, me esperem até a porta, ainda não são 9 horas. Já me adianto e desejo a todos uma semana abençoadíssima, semana de Páscoa. Façam o propósito de voltar para as nossas reuniões anunciadas e que Deus rica e poderosamente te abençoe. Posso chegar até a porta? Amém.
tu mande um beijo e um abraço para meus amigos lá da Betel e do meu prédio que mandaram todos esses alimentos para te ajudar. Obrigado e de nada Que Deus abençoe. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês tudo que ajudaram a tia. Para trazer essas coisas para trazer as coisas para mim. Deus abençoe um por